Olá, gente! Que bom ter vocês por aqui. Nós estamos gravando hoje mais um podcast Pode Falar com Carminha e Hélida. E nós estamos recebendo hoje a fonoaudióloga e empresária, dona da clínica Espaço Terapêutico Evolute, em São Gonçalo, na mesma cidade onde ela reside. Caroline Figueiredo. Obrigada pela sua presença. Gente, ela domina, né, a área pediátrica em geral, mas hoje ela veio aqui, né, por nosso pedido, abordar o assunto autismo. Olá, boa noite. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de estar vindo aqui trazer um pouco sobre o conhecimento desse assunto que é muito delicado, né? E é isso, vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Então, já vou começar perguntando, né, gente? Pode ir. Como identificar o autismo? Com qual idade costuma apresentar as primeiras características? Então, a gente não pode generalizar, né? Porque o autismo ele tem graus, né? Número 1, 2 e 3. Então, vai variando de acordo com o nível de suporte. Então, uma criança vai apresentando sinais diferentes das outras. Mas nós temos um geralzão, né? Que a gente diz que são sinais mais frequentes no autismo. Então, o pouco contato visual, a falta de interesse na pessoa. Normalmente, a criança autista ela tem mais interesse por objetos do que por pessoas propriamente dita, né? Quando a gente chama a criança pelo nome, ela tem essa resistência ao olhar, ao se virar para a pessoa que chama pelo nome. Então, assim, às vezes a gente chama a criança, né? Um exemplo, Ana Júlia, e dificilmente ela olha, né? E isso, para os pais, eles até acham que é proposital. Falar, ele tá escutando, mas ele não quer olhar, né? Mas está dentro do quadro do autismo, né? Algumas crianças têm essa habilidade de desenvolver o nível de superdotação, né? Que desenvolve conhecimento sobre números, letras antes dos 5 anos de idade, que não é esperado para a criança dessa idade. E é basicamente isso. Algumas crianças, elas têm o que a gente chama de balbuciar vogais. Ficam nos sons, né? Que são i, faz esses sons bem no início, de 1 a 2 anos de idade. Depois a gente consegue tirar algumas dessas características conforme o tratamento. E existe cura para o autismo? Então, não existe cura, né? Porque o autismo ele não é uma doença, né? É uma condição neuroatípica. Então, existe tratamento. Então, a criança, ela começa a apresentar esses comportamentos atípicos e os familiares precisam procurar um neuropediatra ou uma fono. E, após o diagnóstico, o médico encaminha para as especialidades, né? Para a equipe multidisciplinar, que é fono, psicólogo, psicopedagogo, né? Tem psicomotricidade, terapeuta ocupacional. Então, assim, é um amplo, né, leque de especialidades que precisam estar atuando nessa criança, nesse transtorno. Em conjunto, né? Em conjunto. E você acha que os pais, eles encontram dificuldades de ter parceria com as escolas quando a criança está na idade escolar? Com certeza. Primeiramente, é muito difícil encontrar uma escola que esteja, né, qualificada, né? Os pais, quando vão à procura de uma escola, a primeira escola que eles vão já tem uma negativa. Então, é muito difícil encontrar uma escola que hoje em dia receba criança de primeira, né? Então, eles cobram que os familiares digam que a criança tem um diagnóstico, né? Eles não gostam quando isso é escondido, né? Às vezes, as mães não falam com medo já dessa negativa. Mas, infelizmente, existem profissionais despreparados, que não estão atualizados, e, com certeza, existe uma dificuldade muito grande. Existe uma lei, né, de proteção para essas crianças, uma lei específica, no caso. Sim, é a Lei Berenice, que é a Lei 12764, que é a lei que assegura toda criança autista ter o acesso à educação e à proteção social. Muito bem, muito obrigada. Agora, qual foi o caso que você ouviu ou uma situação que te deixou mais indignada de um relato dos pais? Então, é muito triste porque esses relatos são bem comuns, né? Então, assim, um caso que me marcou muito foi no ano passado, que uma criança de 3 anos estava para entrar na escola, os pais procuraram várias escolas,
Até que a mãe falou que o diretor aceitou muito bem, né? A mãe falou que queria falar que a criança era autista, porque sempre é essa dificuldade, né? Esse receio de falar que a criança é autista e já ter logo esse bloqueio. Mas ela falou que o diretor não quis escutar. E falou logo que tinha vaga, já fez a matrícula, todo empenhado, todo animado. E a criança foi matriculada, foi no primeiro dia. A criança ficou extremamente tranquila, porque é uma criança, né, que particularmente é uma criança hiperativa. Mas a mãe falou que ela se adaptou muito bem no primeiro dia de aula, né? Mas aí ela foi pra casa, no segundo dia a mãe falou que fez Maria Chiquinha, arrumou a menina toda bonitinha, porque a mãe mesma estava animada com a situação, né? Sim, claro. Só que quando ela entrou, né, na escola, ela disse que nem chegou a ir pra sala. Falou que logo o porteiro direcionou ela pra direção, né? Falou que a coordenadora e o diretor queriam conversar com ela, e ela falou que não entendeu, e falou que doía o coração dela porque a filha chamava ela para levar pra sala de aula, né? Porque a filha estava gostando daquele ambiente. Ela falou que escutou as piores coisas da vida dela, né? Eu não quero nem citar as palavras para não expor a criança, expor a escola, mas ela falou que escutou frases do tipo assim, você nunca percebeu que a sua filha é diferente, não? Que ela faz os movimentos estranhos que assustam outras crianças. Gente. Ela falou que ficou com um choro entalado. Ela falou que não conseguiu acionar a polícia de tanta barbaridade que ela estava escutando. E ela falou assim que saiu de lá transtornada de tanta coisa absurda que ela escutou. E esses casos são comuns, né? Muito. Gente, nem posso imaginar uma coisa dessa. E assim, quando os pais desconfiam que o filho tá sofrendo bullying ou algum tipo de agressão, algum preconceito, assim, nas escolas, ou alguma atividade que a criança esteja fazendo, né? Qual a atitude que os pais deveriam tomar, assim, logo Então, de imediato? denúncia, né? Primeiro, o melhor caminho, a gente sempre busca pela paz, o diálogo, primeiro, né? Ver o que tá acontecendo, né? Ver se tem alguma mudança a ser feita. Às vezes é uma professora que não tá adaptada, tenta trocar de sala de aula, né? Ver algum profissional que esteja mais por dentro da situação, Mas né? não tem nenhum órgão específico, assim, que você acione, não? Nesse primeiro momento é chamar a polícia e acionar o advogado, né? Ah, entendi. Porque hoje a gente tem a lei justamente por isso, né? Crime, né? Qualquer discriminação, né? Temos a lei do bullying também. Qualquer violência física ou verbal, né? A criança jamais poderia passar por isso, né? Hoje a gente passa tanto por discriminação, né? No Brasil, no mundo inteiro, né? Imagina uma criança de 2, 3 anos de idade passar por isso, né? É inadmissível, né? Exato. Então, eu vi no Instagram há pouco tempo, e eu concordo, né? Porque a criança autista, ela não pode ficar sem 3 coisas, né? Sem um bom advogado, né? Sem a equipe, né, de terapia, sem tratamento multidisciplinar. E sem uma boa família que lute por esses direitos, né? Exatamente. Então, é fundamental esses 3 itens, né? Abordando tema família. Eu queria saber se você tem contato, assim, ou tem conhecimento de algumas famílias que se recusam a aceitar o diagnóstico ou nem procurar um médico para diagnosticar. Infelizmente, é muito comum. Né? A negação. A negação é o primeiro estágio, né? Exato. Né? Existem casos Custa que... aceitar, né? Muito, né? Porque as famílias têm aquela criança, né, que idealiza, a criança perfeita. Quando vê algum atraso, alguma dificuldade, infelizmente é a negação que vem primeiro, né? Essa aceitação é muito difícil. Principalmente pela parte dos homens, dos pais, né? Então, tem famílias, né, que as mães optam por levar antes, às vezes escondido dos pais, né? Ah, eu levei por conta própria, porque eu estava sentindo, eu estava com dúvida e decidi seguir a minha intuição. E as mães vão, né, e a maioria, né, chega à conclusão que realmente tem alguma coisa diferente, né? Mas, infelizmente, essa negação é muito frequente por conta disso, né? Tem algumas mães que costumam falar pra mim, né? Quem quer, né? Quem deseja ter um filho autista, né? Ninguém gostaria de ter,
né, o filho com necessidades especiais, né? Sonhar com isso, né? Mas já que veio, né, vamos respeitar, vamos tratar com amor, vamos dar o máximo que a gente puder dar de conhecimento, né, de respeito e empatia acima de tudo, né? Sem Porque dúvida, nenhuma família gostaria de estar passando por essa situação, mas a gente precisa respeitar e tratar, ter consciência, né? Que poderia ser seu filho, né? Exatamente. Não, eu acho que até a negação acontece mais exatamente pelo preconceito dos outros, né? Porque a pessoa já sabe, meu Deus, meu filho vai viver uma vida de preconceitos. Sim. Então, ele já fica ali não querendo aceitar aquilo por conta do preconceito do... Sim. Eu acho que é muito isso, entendeu? Há pouco tempo até aconteceu uma situação, né, com um paciente meu, que a mãe relatou que a mediadora dele estava tratando ele com indiferença. Gente. Ela que foi contratada para estar ali para isso, né? Para estar voltada diretamente para essa criança que precisa, né? De um apoio. A profissional simplesmente não tinha contato com a criança. Raramente. E quando tinha, ainda tratava, né? Rispidamente, pegava força para colocar na cadeira, pegava força para direcionar o rosto para ela. E assim, é um absurdo tamanho. Para quem lida... Não teve nenhum tipo de treinamento, nada. Ela foi contratada pra isso, mas infelizmente você vê que é uma pessoa que não tem qualificação, não entende, não tem amor pela profissão, né? Exato. Então, assim, se não tem amor pela profissão, se não gosta, se ausenta, sai, né? Não vai prejudicar uma família, né? Uma criança que precisa de uma ajuda, né? É isso. O autismo, ele é mais frequente em meninos ou meninas? Meninos, né? Mas, apesar disso, o número de crianças, de meninas autistas tem crescido muito, né? Mas o índice maior é em meninos. Inclusive, o índice de crianças autistas tem crescido muito, né? A cada 44 crianças, uma criança é autista. Eu acho que, assim, é a minha opinião, mais uma vez, tá, gente? Eu posso estar falando besteira aqui. Mas eu acho que, antigamente, a gente não tinha qualificação e entendimento suficiente para fechar diagnósticos sobre isso. Eu acho que é isso, entendeu? Ao mesmo tempo, não. Porque as crianças, demorou a falar. Essa referência do homem que demorou a falar, que o pai começou a falar depois dos 3, 4 anos... Esse relato... É uma forma de também justificar para não aceitar. É uma fuga, aquilo que a gente tá falando, a negação, entendeu? A negação, é uma fuga, realmente. Mas aí, quanto mais tempo a gente esperar, né? Porque o que eu falei a respeito de profissionais qualificados, né? Não são só professores. Existem profissionais da área da saúde que pedem para esperar também, né? Essa questão de Instagram... ajuda muito por esse lado, porque há pouco tempo também eu recebi uma mensagem de uma mãe falando que o filho tinha 3 anos, só falava mamã, papá e quer. E o pediatra pediu para esperar. E é comum o pediatra pedir para esperar. Porque ele também não quer ter aquela responsabilidade, né? É complicado, né? Porque esperar até quando, Exato. né? Aí vai passar um tempo, né? A gente tem o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. De 1 a 6 anos de idade, a criança tem uma janela de oportunidade muito maior do que após essa idade. Então, a gente vai esperar, né? A gente vai esperar até que idade? Vai esperar passar essa janela de oportunidade que tem ganhos maiores, né? E quem vai se responsabilizar por esse tempo perdido? Né? Vai ser aquele que falou pra esperar? Ninguém, exatamente. Eu vi um vídeo seu que eu achei muito interessante, que é sobre os brinquedos. Porque a gente tem mania, eu tenho neto, então eu sei como que funciona. A gente tem mania de pegar um sacão de brinquedo e jogar ali pras crianças, pra as crianças ficarem ali se distraindo. Até uma forma da gente ocupar, né? As crianças. Eu não julgo. É isso que eu queria que você falasse sobre isso. Então, eu não julgo as mães, né? Eu só oriento, não julgo que faz isso, porque realmente a nossa rotina é muito corrida, né? Mas eu sempre oriento o seguinte, as mães falam, tem muitos brinquedos e não se prende a nenhum, né? Ele vai de um pro outro, não dá função ao objeto. Mas a gente precisa limitar um pouco. A gente precisa colocar 3, 4 brinquedos para a criança ter aquele interesse de dar função àquele brinquedo. Desenvolve, né? Desenvolve, aumenta a possibilidade de criatividade. Então, se a criança tem tudo, ela tem nada ao mesmo tempo, ela não vai desenvolver da forma que a gente espera. Sim. E acima
né, de dar brinquedos, a gente precisa brincar com as crianças, né? A gente precisa levar conhecimento para a criança. Sem dúvida. Né? Então, muito melhor você estar ali com uma caneta e fingir de avião, fingir de carro, fazer alguns movimentos faz de conta, do que você dar um brinquedo brilhoso, sofisticado, mais caro que tem na ReHap. Não posso falar ReHap. Não, a ReHap não está patrocinando a gente, você não pode falar. Nas lojas de brinquedos. Nas lojas de brinquedos. Mas eu achei muito interessante por causa disso, porque as mães têm essa mania mesmo, de jogar aquele monte de brinquedo. As mães acham... uma dica super interessante. Muitas mães se culpam, né? Então acham que dar muitos brinquedos é o suficiente para suprir, né? Para suprir. Verdade. E infelizmente não é dessa forma. A presença vale muito mais do que um material, né? Do que um brinquedo, do que essas coisas, né? Dá uma dica de como você acalmar um autista em crise. Então, a criança autista não só a criança autista, mas a criança em si. A criança. A criança aprende por consequência, né? E aprende também por imitação. Então, eu trabalho com um método, né? Que é o método ABA, que a gente trabalha em cima dessa análise de comportamento. Então, a gente precisa saber o que desencadeia esses comportamentos, né? Então, o que acontece antes? A criança chora e logo é acudida, é pegada no colo. A criança bate cabeça na parede, que infelizmente acontece, né? Se autoagride ou morde o outro e logo recebe aquilo que ela quer. A gente precisa saber o que desencadeia esses comportamentos inadequados, né? Então, a gente vai ajustando isso conforme a terapia, vai ensinando, orientando os pais a mudarem, adaptando um pouco essa educação, né? Essa forma de lidar, esse olhar diferenciado para aquele comportamento é importante, né? E é isso. Tem casos, né, que após terapia, após a gente mudar, após a gente frustrar a criança, mostrar para ela que ela precisa aprender as regras, os limites, o sim, o não, né? Tudo no equilíbrio, né? A gente transmite o amor, o afeto, mas também a gente precisa dar os limites, né? Se após muita insistência a criança não melhorar, aí a gente precisa da ajuda do médico, que é o medicamento que vai ajudar a gente nisso. E acho que a dúvida de muitas mães, né, do filho autista, é até quando, como que o filho se desenvolve, né? Então, não é possível prever, porque cada criança tem o seu ritmo, né? Mas foi o que eu falei, cada criança tem o seu grau, cada criança tem as suas características, seus sinais que manifestam. Realmente não tem como prever. Eu tenho uma criança que eu acompanho há 4 anos, né? Eu sempre tive uma agonia muito grande, porque eu sempre busco o melhor. O melhor, sempre proporciono o melhor que eu posso em termos até de atualidades, né? E é uma criança que tinha tudo para falar, né? Ela desenvolveu todas as outras habilidades, atenção, concentração, comunicação, o cognitivo dela é muito bom. Eu peço para ela fazer uma coisa, ela consegue responder, responder no sentido de comandos, né? Não verbais. Mas ela não falava. Ela fazia murmúrios de sons, de músicas, mas ela ainda não falava. E tem 3 semanas que ela começou a falar. Parabéns, Carol! Parabéns, criança! Parabéns. Então, assim, depende muito. É emocionante. Né? Eu trabalho em uma escola, gente, né? Já falei isso aqui no meu primeiro episódio. E, assim, eu tenho convivência e eu já chego a me emocionar. Porque eu sei, entendeu? O quão é difícil para os pais. E a gente tenta fazer o nosso melhor lá na escola, entendeu? Porque a gente coloca como se fosse nosso filho, entendeu? E só sabe quem vive, né? Exato, esse mundo, né? Exato. A sociedade em si acaba tendo um certo preconceito e é muito difícil, porque tem um conhecimento ali, né? Mas as pessoas acham que é moda, acham que a gente tá falando muito sobre o assunto, mas não é isso. E eu acho que ainda fala pouco. Pois é. A gente quer levar conhecimento pra evitar essas tipo coisas. De situação, né? Exatamente. E aí, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria que você falasse, assim, mais sobre o seu trabalho lá. E deixar uma mensagem também para os pais. O que você oferece lá de técnicas, porque eu sou sua seguidora e eu amo seus vídeos, eu amo o trabalho que você faz com as crianças, acho muito lindo.
é muito, assim, emocionante mesmo você assistir o seu trabalho. A evolução, né? Sim. Muito bacana. E o que você oferece lá? Porque tem as suas técnicas, né? Sim. Pra quem não segue, né? @fonoajuda, com 2A no final. Né? O nome da página tá Ajuda, Espaço Terapêutico Evolute. Então, nós oferecemos fonoaudiologia, psicologia, nutrição e psicopedagoga. Temos o método ABA, o método Denver, multigestos e muito amor. O principal! É isso aí. Nós vamos estar colocando lá na descrição todos os links dela. Eu vou apresentar vocês a minha filha Carol. Ela se chama Fonoajuda. Ela tem várias dicas de desenvolvimento infantil. Gente, então vamos lá. Eu amei muito, viu, gente? Então vamos lá. Carol, queria te agradecer muito, porque isso é um tema que me emociona muito, né, por eu conviver. Sim, e eu muito sei importante. que é muito importante, né, porque as pessoas têm que tirar o preconceito da nossa vida no geral, não só em relação às especificidades das crianças, em relação a o nosso país é muito preconceituoso, então eu acho que isso tem que acabar, gente. Eu tá? acho que o nome realmente a ser colocado é empatia. Empatia. Exatamente. Exatamente. E tem muitos pais, né, essa hora querendo tirar dúvida, e eu achei muito bacana esse bate-papo aqui, para tirar pelo menos uma parte das dúvidas que os pais têm. Quando precisar, é só chamar. Eu que agradeço. Muito Eu obrigada, estava você muito arrasou. Obrigada. Agora, gente, Carminha vai falar do falar momento mais Verde verde. do podcast. Então, gente, essa plantinha aqui é uma plantinha que ela nasce de uma batata, tá? É uma Que arrasou. batatinha. É. E isso daqui é muito fácil de você achar, se você porque eu não sei o nome das batatas específicas. Mas assim, você clicando lá e procurando qualquer plantinha que nasce de uma batatinha, que vai ter essa espécie aqui, que é bem fácil, prática de cuidar. Você pode botar num vasinho de planta, como você pode botar no jardim, que ela enche, e ela fica maiorzinha também, se for fora do vaso. Ela fica maiorzinha. E criança também gosta de planta, tá, gente? É bom ter planta em casa, né? Já vai incentivando as crianças a cuidarem do meio ambiente. Tá bom? Vamos O contato salvar. com a natureza é muito bom, né? Exatamente. Ótima dica de brincadeira. Então, Vamos salvar o meio ambiente plantando vamos cuidar. junto com as suas crianças. Exatamente. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com Carminha e Hélida. E hoje nós recebemos a Carol, né? Maravilhosa. Ela tá aqui experimentando O energético Energético natural, natural. nossa parceria de milhões. Já gostei, né? Vou beber agora mesmo, ó. Açaí Motion. maravilhoso, gente. Vocês É vão isso. amar. Um arraso. Olha a Carol provando o açaí, gente. Vamos ver se ela Energético prova. natural. Aprovado, hein? Arrasou. Arrasou, muito bom. Então, fechamos mais um podcast. Não esquece de ir lá, curtir, comentar, seguir a gente, né? Se inscrever no canal, porque isso é importante, gente. Segue a gente nas outras redes também. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram também, tá bom? Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua obrigada. presença. Parabéns pelo seu lindo trabalho, que me emocionou e emociona tantas pessoas pelo Brasil, pelo mundo. E é isso. Beijo, gente. Beijo, até a tchau. próxima.